Saudações, Vigia das Pessoas. Estamos vendo o sétimo reino na terra. O sétimo reino é o novo Israel. As profecias estão dizendo aí. E o sétimo rei é Jesus, aquele que manda nos ventos. Isso para dizer o mínimo, porque ele cura, ele salva, ele ressuscita. Compartilhe esse vídeo aí, porque eu acho que os inscritos não estão sendo avisados. Compartilha nos seus grupos, sabe? Esse é um programa simples, mas ele é muito eficaz. Se você quer ser assertivo na compreensão do texto sagrado, esse é o caminho. Sim. Não é porque eu sou uma pessoa simples que o meu vídeo é menos importante do que os dos outros aí que tem 1 milhão de seguidores. Estava assistindo um youtuber ontem. Muito famoso, eu nem conheço, conheci ele essa semana. Me inscrevi até no canal. 4.000 pessoas estavam vendo a live. Ele falava sobre Cinemaker. Eu me inscrevi no programinha deles achando que ia falar coisas básicas, que eu queria aprender a editar vídeos, os meus videozinhos simples aqui. Não, todo mundo é profissa. Assisti um pouquinho, até me desanimei, saí fora. Tudo que eu quero é aprender a editar o meu vídeo. E toda a luz que eu quero, como pano de fundo, é a luz da candeia de Deus. Ontem nós vimos que Jesus fez vários milagres. Entre eles, curar o fluxo daquela mulher, que já estava há 12 anos padecendo desse mal. A cura da menina de Jairo. Ele curou o filho do centurião. Centurião, ele era líder de grupo militar, era soldado romano. Então, a gente pode imaginar que ele tinha 100, não sei. Jesus disse, quando estava sendo perseguido, que se ele quisesse, ele poderia chamar uma legião. Legião já são, não sei se são 10.000 soldados. Essas informações estão aí, correndo aí no YouTube, no Google. Hoje, enquanto o sol desponta ali, nós vamos falar sobre a missão dos 12 apóstolos, 12 discípulos que Jesus chamou de apóstolo. Apóstolo parece que é um título de distinção. Esse título ele deve ser dado ou ostentado por aquele discípulo que é extremamente missionário.
Tem pastores aí se autodenominando apóstolos. E alguém disse que na hierarquia o apóstolo está acima do pastor. Se isso for verdade, trocando em miúdos, porque Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Então o apóstolo, ele tem que ser, aspas, melhor do que o discípulo. Paulo era um apóstolo. Paulo não foi discípulo de Jesus. Mas o discípulo, o apóstolo, eles são as 12 colunas do palácio do reino do novo Israel. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidade. Então os 12 apóstolos ganhou virtude e poder sobre demônios e sobre doenças. Viu aqui a distinção? Existem os endemoniados e existem os doentes. Uma coisa não é necessariamente outra, entende? O endemoniado não está necessariamente doente. Quarta-feira, eu estou cansado. Quase desanimado. Mas eu falei, não, tenho que ir cumprir a minha missão. A minha missão é mostrar o sol para os meus inscritos e aqueles que aparecem aqui de paraquedas no canal. Você apareceu de paraquedas? Bem-vindo. O canal Vigia das Pessoas se sente honrado com sua presença. Se inscreva aí. Eu garanto que o conteúdo é maravilhoso, porque o conteúdo é o sol da justiça, Cristo, o vigia das pessoas, aquele que mora lá em cima. E compartilha também. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 vestidos. Acho que eu já falei essa parte, né, gente? Lembra que os discípulos Tiago e João tinham repreendido um homem porque estava curando? E Jesus disse: não os impeçais, porque quem não é contra mim é a favor de mim. Acho que nós acabamos falando da experiência do moço. Acho que eu já comecei falando da missão dos 70, que eles tinham que pregar, e se não fossem recebidos, eles teriam que limpar o pó do sapato e sair fora da cidade. Jesus estava dizendo: não fique dando murro em ponta de faca. Eu acho que hoje nós vamos falar do bom samaritano. Sim, porque todos os samaritanos eram maus, segundo o conceito da época. É por isso que o título da parábola é O Bom Samaritano, porque se fosse só o samaritano, todo mundo sabia que ele era mau.
Na verdade, Jesus ainda pergunta: quem é o mal aqui? E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando a Jesus e dizendo: Mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? O doutor da lei está perguntando. Os sabidos da terra, cientistas, estão perguntando: Senhor Jesus, Mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? A resposta é um tiro. E ele lhe disse: que está escrito na lei, homem? Como você lê? Ele disse: é a lei. Você é doutor da lei, está perguntando o que fazer para salvar-se? A lei, o que está escrito? E respondendo, ele disse: Senhor, a lei disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as suas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele aqui, o doutor, como ele era sabido, ele fez um resumo da lei. Porque o resumo da lei são 2 tábuas. 4 de um lado, 5 do outro. As 4 primeiras dizem respeito ao amar a Deus. Entendeu? Ama a Deus sobre todas as coisas. Não fará para ti imagens de esculturas. Não chamar o seu santo nome em vão. E lembra-te do sábado para o santificar. Esse é o amar a Deus sobre todas as coisas. Do outro lado, as tábuas falam 5 mandamentos. E o primeiro é: honra teu pai e a tua mãe. O 6º é: honrar teu pai. Tá dando branco aqui, né, em mim. Será que eu vou ter que abrir o Êxodo? Que vergonha! Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias aqui na terra. Não matarás, não adulterarás, não falso testemunharás, não cobiçarás. Entende? Esses são o resumo da lei para o teu próximo. Então, o que esse doutor da lei estava dizendo era isso: ama a Deus e ao teu próximo. Pronto. Tá certo. Essa é a chave da vida eterna. E Jesus disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Aí o doutor da lei, dando uma de desentendido, porque ele não ia perguntar quem é meu Deus, porque ele sabia que o meu Deus estava no céu, não podia ser trocado por outros, não podia ter imagem de reverência. Saudações, cavalheiro, vá com Deus. Deus estava em cima no céu, era superior de tudo, era o Criador. Não podia fazer imagem dele. Não podia falar o nome dele. E tinha que guardar o sábado dele. Isso era muito forte no coração dos mestres, dos reis ali. Tanto é que ele acusava Jesus, porque eles disseram que Jesus estava transgredindo os primeiros 4 mandamentos, um dos. Mas aí ele tentou ser espertinho e tentou pegar Jesus na 2ª tábua, que se referia ao teu próximo, porque o mestre disse: ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo.
E aí ele deu uma de João sem braço e não sabia quem era o próximo dele. Aí Jesus, para pegar ele na curva, disse: agora eu vou te pegar. Porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse: Jesus, quem é o meu próximo? Ô cara pálida, você sabe quem é o seu próximo? É o teu pai? É tua mãe? É teu vizinho? É teu inimigo? Quem é o teu próximo? Se você entendeu que Deus é superior, teu Criador, que você deve reverenciá-lo, que você não pode falar o nome dele, que você tem que guardar o seu sábado, que você não pode fazer imagem dele, já falei essa. Então agora, na segunda tábua da lei, você tem que saber quem é o seu próximo. Porque sabendo quem é esse indivíduo, amou a Deus, amou o seu próximo, você está salvo. Finish. Essa é a salvação pela graça, a graça de Deus, a graça derramada nos seus 10 mandamentos. Aí o bonitinho falou: eu não sei quem é meu próximo. Como não sabe, cara pálida? Sabia direitinho. Vamos ver na experiência da parábola. E Jesus respondendo disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E por acaso, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. E Jesus poderia estar contando um caso verídico. E o sacerdote poderia estar ali. E o mestre da lei poderia estar ali. Quem sabe não fosse ele. E vendo-o, passou de longe. Afinal, ele tinha que ir para o templo, cumprir as leis de Deus. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. O levita e o sacerdote tinham a mesma responsabilidade. Eles tinham que cuidar do templo. Enquanto o sacerdote cuidava de dentro do templo, o levita cuidava de fora, observando se estava tudo certo. Entendeu? Possivelmente era um escriba, escrevia leis e falava sobre elas. Mas, então, passando um samaritano, quando ele disse, passou um samaritano, eles falaram assim: se o sacerdote e o levita passou de largo, o samaritano vai passar a 2 léguas, não vai nem olhar, porque eles tinham uma birra com os samaritanos. Os samaritanos eram descendentes de Sambalá. Sambalá foi o líder daqueles povos que perseguiram e tentaram impedir a construção do segundo templo. Então eles eram samaritanos. Quando eles falavam samaritano, eles cuspiam assim. Eles preferiam beijar um cachorro do que passar a mão na cabeça de um samaritano. E eles odiavam o cachorro. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele. Vendo, moveu-se de íntima compaixão. Chegar ao pé quer dizer se submeter. Os discípulos chegavam ao pé de seus mestres. Então, o samaritano, ele se submeteu àquela vítima.
ele se colocou em lugar indefeso, porque os salteadores que tinham atacado aquele homem da cidade ainda estava por ali. Mas o samaritano chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Guarda essa palavra, íntima compaixão. É uma compaixão maior do que a compaixão. Você sabe o que é compaixão? E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Levou-o para um hotel. Ali certamente tinha enfermeiros, cuidadores, e cuidou dele. Fez tudo o que precisava. Ficou ali até o sol se pôr. Ou de repente ficou a noite inteira ali. E só no dia seguinte ele seguiu viagem. Ah, eu fui profeta agora. Ficou a noite inteira com o doente. Alguém que ele deveria odiar, ele amou. E no outro dia, quando ele acordou, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse: cuide desse homem. Acho que isso vai dar para despesa. Só que, se ele gastar a mais, fique à vontade. Não economize. Gaste tanto quanto for preciso, para que ele tenha boa saúde. Porque assim, quando eu voltar, eu o restituirei. Certamente esse viajante era amigo dos homens da estalagem ali, do hotel. E ele disse: eu acho que esses 2 tostões dão para despesa. Naquela época dava. Mas você me conhece. Se ele precisar de alguma outra despesa, pode fazer tranquilamente. Agora eu vou sair de cena para que você veja o sol nascer. Estou a cena, saí de cena. Ah, que lindo sol. Só não vou cantar para não torturar você. Aí você vai embora do canal e nunca mais volta. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Agora Jesus olhou para a multidão e perguntou: amados irmãos, pais, filhos, família, e citou o homem da lei e disse: você sabe o que é o seu próximo? Responda à pergunta: quais desses 3 era o próximo desse pobre coitado que caiu na valeta? Então, sem titubear, o mestre da lei respondeu: e ele disse: o que usou de misericórdia para com ele? Disse Jesus: faz da mesma maneira. Se você sabe quem é o teu próximo, você não pode fingir que não sabe. O teu próximo, cara pálida, é todo e qual precisar de você.
Não importa se você ama, é seu filho, sua mãe. Não importa se você odeia. Não importa se a pessoa te prejudicou, precisou de você, ajude-o. Porque se você não fizer, você estará transgredindo o segundo maior mandamento, que é o resumo das 5 leis, das 5 tábuas. Porque são 2 tábuas. A primeira se refere a amar a Deus. A segunda se refere a amar o próximo. Na primeira tábua tem 4 mandamentos. Na segunda tábua tem 5 mandamentos. E todos esses mandamentos são mandamentos de amor ao próximo. Não matarás. Quem que eu não posso matar? Meu amigo? Claro. Meu inimigo? Claro. Porque Deus manda amar o próximo. Eu não posso matar o próximo, porque se eu matar o inimigo, eu estarei matando o meu próximo. E não pode matar. Eu tenho que obedecer meu pai e minha mãe. A pessoa é mais velha que você, trate-o como seu pai e sua mãe. Você casou com aquela menina? Meus parabéns. Inventaram um negócio maldito chamado divórcio. Só que agora, chega aqui pertinho, eu vou contar um segredo para você. Não existe divórcio de pais e de mãe. Uma vez que você se tornou uma carne com a mulher, você se tornou uma pessoa com ela. De tabela, você se tornou filho dos pais dela. E agora, a lei de obedecer aos pais, de honrar os pais, também cabe ao sogro e à sogra. É, cara pálida, você gosta do seu sogro, você gosta da sua sogra? É o dever, porque eles são seus pais. Como assim? Eles não me pariram. Mas eles pariram a sua esposa. Então, por isso, ao casar com ela e casar aqui, eu não estou falando de ir lá no cartório não, meu cara pálida. Eu sei que talvez você seja muito jovem, caiu aqui de paraquedas. Eu sei que quem vê o meu canal são os mais madurinhos, mas Deus mandou eu falar de modo tão simples, que se uma criança que acabou de ser alfabetizada... Que lindo o passarinho cantando na manhã. Compreenda. Então, se você casou jovem e casar aqui, não é ir no cartório. Se você se envolveu com uma mulher ainda jovem, você se tornou esposo dela. Pior ainda, o pai dela se tornou seus pais. Você se envolveu com 2? Ah, existe o divórcio. Você pode abandonar a esposa, mas você não pode abandonar os pais dela. Então agora você tem 4 sogros. Casou de novo, se envolveu de novo. Você agora tem 6. Então faz a conta aí. Quantas palmeiras tem aqui nessa praça? Essas palmeiras, elas se igualam ao número de mulheres que você se envolveu. E para as mulheres eu digo mesmo. O seu sogro é o seu sogro, segundo o mandamento de Deus, é o pai daquele com quem você se envolveu. Você se envolveu com tantos homens quanto palmeiras tem aqui nessa praça? Abandonou um, abandonou o outro e agora está com o último? Você casou com 7 maridos, como aquela mulher da história de Jesus? Parabéns! Casou com 7 maridos, você tem 14 sogros. Porque não existe divórcio para sogros. E uma vez casado, uma vez tendo a conjunção carnal, uma vez você tendo namorado com a pessoa, para Deus você já está casado. Você não precisa habitar no mesmo teto para estar casado.
Biblicamente falando, casamento é conjunção carnal. Graças a Deus, eu em toda essa minha vida só tive um par de sogro. Meus pais já faleceram. O meu sogro, que era meu segundo pai, também faleceu. Eu ainda tenho a minha sogra viva, que eu considero minha mãe. É isso, é verdade. Não existe. Se eu tivesse divorciado da minha esposa, a minha sogra continuaria sendo minha sogra. Se eu casasse de novo, eu teria 3 sogros. Os 2 novos mais a minha sogra. Se eu casasse de novo, teria 5. Os 4 novos mais a minha sogra, entendeu? É por isso você tem que tratar a sua sogra como se fosse sua mãe. Você não pode brigar com a sua sogra. Você não precisa gostar dela. Aquele samaritano provavelmente não gostava daquele israelita. Ele não gostava, mas isso não o impediu de amá-lo. Quando ele viu ele caído na sarjeta, na valeta, ele foi lá e ajudou. Isso é amar. Ontem eu estava conversando com a minha namorada. Eu estava explicando para ela o que é amor. Amor é isso. Amor é você se dispor a fazer o bem para outra pessoa. Então, se você pode amar o seu inimigo, você pode amar a sua namorada. Você pode amar o seu namorado. Você pode amar a sua esposa. Você não precisa gostar dela, mas você pode amar. Você está entendendo o que eu estou falando? Ou seja, você saiu com a menina uma vez, parabéns, ela se tornou sua esposa. Ah, mas eu não gosto dela, não importa. Você não gosta dela, mas você é obrigado a amá-la. E se você sair, se divorciar dela e sair com outra, isso vale para as meninas também. Se você sair com outra, você vai ter só uma esposa, mas vai ter tantos sogros quantos tantos sogros quanto 2 vezes de parceiros você abandonou. Porque ao se casar você se torna um com a pessoa. É por isso, meus amigos. Agora os mais jovens que gostam de ficar é casar. Você tem medo da palavra casamento? Sai aí na noite, na balada, no funk da vida, e tem pessoas que saem e casam literalmente com essas pessoas, se é que você está me entendendo. Então, com cada uma que você copulou, você se tornou o esposo dela e ela se tornou a sua esposa. E pasmem, para piorar o caso, para cada sirigaita que você saiu na noite, ou sirigaito, para não ofender as mulheres, perdão. Para cada sirigaito ou sirigaita que você sai na noite, é como se você estivesse adotando 2 novos pais. Esse é o conceito bíblico. E o fariseu aqui da lei, ele entendeu. Então Jesus, ele foi assertivo aqui. Não dá para brincar de ser cristão, meu amigo. Ou você é ou você não é. Ou você ama a Deus sobre todas as coisas, ou você ama mais o seu parente. Ou você ama a Deus, ou você ama seu carro novo, ou pior ainda, seu carro velho.
Essa semana eu comprei uma máquina nova. Não foi um carro. Eu não gosto de carro. Comprei uma máquina de costura. Quando eu me aposentar, eu vou virar costureiro e mantenedor de máquinas. Eu vou fazer manutenção de máquinas. Eu já tenho uma coleção. Eu tenho 9 máquinas menos uma, porque uma eu dei para uma amiga. E aí na semana passada eu comprei uma máquina nova. Uma pretinha Singer. Por que eu comprei? Não sei. Mas quando eu comprei, cheguei em casa, eu tive uma surpresa. Quando eu comecei a inspecionar a máquina, ver o motor, como é que funcionava, estava tudo muito bem, perfeito. E aí, quando eu abri ela assim, bom dia, cavalheiro, vá com Deus. Quando eu abri assim, no fundo dela, estava escrito uma coisa maravilhosa, o ano de fabricação, e era o mesmo ano meu. No ano que eu fui fabricado, na mesma época, a máquina foi fabricada. E aí eu gostei mais da máquina ainda. Mas gostar não é amar. Amar é só a Deus. Sobre todas as coisas, entendeu? O segundo tipo de gostar é amar o seu próximo, mas não sobre todas as coisas, porque você até pode amá-lo sobre todas as coisas, mas não sobre Deus. Tá entendendo? Eu tô tentando aqui, ó, esmiuçar os 10 mandamentos em uma tirada. Então não matarás, você não pode matar, porque você estaria matando o seu próximo. Você não pode adulterar, porque você estaria desonrando seu pai e sua mãe. Você não pode mentir, estaria enganando o seu irmão. Você não pode cobiçar a mulher ou o marido alheio, porque você estaria prejudicando o seu irmão. Gente, os 10 mandamentos são tão simples que uma criança de 2 anos saberia escrever um tratado sobre ele. 2 não, vai. 7. Uma criança alfabetizada. Sim. A minha menininha, quando era pequenininha, ela falava decor os 10 mandamentos. E sempre que eu lia essa parábola do samaritano, eu falava para ela que amar era isso. Entende? Amar, obedecer à lei de Deus, é só amar a Deus e ao próximo, não tem outra coisa. O resto é esperneio. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos é seguir os 10 mandamentos. Você quer viver vida moderna, quer amar a Deus e ao próximo? Comece agora. Você teve várias mulheres ou homens, no caso das mulheres, e foi trocando, mas agora está com uma pessoa, está com uma mulher ou com um marido. Oficialize isso o mais rápido possível. Vai no cartório mais próximo e case com a sua esposa. Ora, você já está vivendo com ela há tantos anos? Que besteira é essa? Nem precisaria, porque as leis brasileiras, elas já dão total garantia. Se você viveu sob o mesmo teto ou não. Tem um amigo que faleceu, ele era casado com a mulher, só que não viviam juntos. Aí ele faleceu, deixou todos os bens para a família. Só que a mulher entrou na justiça e falou: eu era a esposa dele. A gente ia lá, a gente tinha intimidades uma vez por semana. E aí, o que eles vão fazer? O que a justiça vai fazer? Ela vai perguntar se é verdade. Uma vez os vizinhos confirmando, todo dia ela estava aqui na casa dele. Ou às vezes ele ia lá na casa dela.
Isso já se configura casamento. Então a mulher recebeu toda a herança que ficaria para a esposa dele. Eu não sei se ele era separado antes, era um bom amigo, uma pessoa excelente. Aliás, na semana que ele faleceu, os dois passaram em frente à minha casa e eu o cumprimentei amavelmente, conversamos um pouquinho. Eu sempre falava de Deus para ele. Mas é isso. Ninguém é de ninguém. Não tem aquela frase que está todo mundo usando? Mentira! Você é daquele com quem você se envolve. Ah, eu vou só ficar. Se ferrou. Ficar é casar. Ficar é casar. Para de bobeira. Ficar é casar. Você pode namorar 1000, mas você não pode ter relacionamento íntimo. Porque na hora que você tiver relacionamento íntimo, você já casou automaticamente. É o casamento de Isaac. Isaac olhou Rebeca? Isaac olhou Rebeca e já se namoraram. Ele já pegou ela e já levou para a barraca. Diante de Deus, isso é casamento. Então, meu amigo, não se iluda. Ah, eu tenho 40 anos e sou solteiro, mas já coabitou com 1000. Você é esposo dessas 1000 mulheres. Diante de Deus, você vai ter que responder por todas elas. Porque é como se elas fossem parte da sua parte, corpo do seu corpo, sangue do seu sangue. Entendeu? É por isso que eu fiquei viúvo faz um ano e pouquinho. Eu já fiz 5 propostas de casamento. É verdade. Recebi 4 nãos e estou para receber o 5º. Mas eu não tô nem aí. Eu tô falando demais aqui. Mas para mim coabitar é casar. Se alguém quiser coabitar comigo, vai ter que ser minha esposa. Se eu quiser coabitar com alguém, vou ter que ser o marido dela. Ou senão eu vou ficar aqui, como Paulo falou, fique sozinho. As luzes artificiais apagaram, mas as luzes naturais continuam vibrando. É isso. O bom samaritano é um exemplo de amor. É um exemplo de como nós devemos amar. A Bíblia diz: ireis, mas não pequeis. Eu posso ficar com raiva. Eu tenho muita raiva de algumas pessoas que me prejudicaram. Eu falei para um dia: se cair gota de sangue inocente aqui, vai cair sobre a sua cabeça. E caiu. Graças a Deus eu não fui prejudicado extremamente. Eu fui levemente prejudicado. Mas eu ainda clamo ao Senhor do céu que faça justiça, que essa pessoa me pague o que ela me deve. Sim, ela me deve, porque eu fui prejudicado por causa dela, por causa da mentira dela e do amigo dela. Ah, mas eu parei de amá-los? Não, eu amo esses dois ordinários, como amo meus filhos. Mas não gosto deles, porque eles me prejudicaram. Mas eu nunca levantei um dedo mindinho contra eles, ó. Graças a Deus. Eu nunca prejudiquei aqueles que me prejudicaram. Mas eu fico de camarote esperando que o Deus do céu me vingue. E ele já fez isso algumas vezes. Aí eu falo, ó, tropeçou ali, foi porque me prejudicou. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde.
Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê força, coragem para seguir os mandamentos. Que o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo é amar ao próximo como você ama a você mesmo. Para o bom entendedor, 5 dedos são letras. Que o vigia das pessoas te dê paz.